Olá, hoje vamos falar sobre os fundamentos da economia política internacional da energia. Eu vou apresentar essa aula em duas partes. Essa aula vai poder ser acompanhada pelo PowerPoint que eu distribuí, postei lá no Moodle. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, eu vou me basear justamente nesse PowerPoint. Começando então, gente, começando por onde tudo começa. Onde é que tudo começa? Tudo começa na natureza. Vamos olhar a energia na sua relação com a natureza em primeiro lugar. Vamos observar que, ao contrário do que diz o senso comum, inclusive ao contrário da linguagem que é utilizada no mercado, a energia não é produzida. Quem lembra das aulas de física vai lembrar que a energia não pode ser criada nem pode ser destruída. A energia pode ser apenas transformada. Na indústria da energia se fala produção de petróleo. Esse termo já está incorporado, a gente vai acabar usando também porque é o termo, enfim, geral, de uso corrente. Mas a rigor o petróleo não é produzido. Quem produziu o petróleo foi a natureza em milhões de anos de um processo que envolve uma série de transformações, desde a matéria orgânica que é fossilizada, mineralizada, até aparecer na forma do petróleo. Mas ainda assim se usa a palavra produção. A energia é extraída sempre da natureza e é transformada pela ação humana. A gente olhando para trás na história, a gente vai perceber que sempre, em qualquer sociedade, o acesso que os seres humanos têm da energia vai corresponder ao nível do desenvolvimento das forças produtivas daquela sociedade. Vai corresponder basicamente ao nível tecnológico daquela sociedade, ao nível da produção, daquilo que aquele grupo humano é capaz de produzir. Então, se a gente olha para a antiguidade, até mesmo para a pré-história, a gente vai encontrar formas de energia extremamente primitivas comparadas com as formas de energia que nós temos hoje. Em primeiro lugar, a forma mais básica de energia que nós compartilhamos com todos os animais, que é a nossa força muscular. Quem lembra daquelas imagens, às vezes de filmes ou de, enfim, ilustrações sobre as pirâmides, você vai ver aqueles gigantescos blocos de pedra sendo transportados para se tornar o que vieram a ser as pirâmides por milhares de pessoas escravizadas ali debaixo do chicote, carregando aquelas pedras simplesmente com a força dos seus músculos. Essa é a forma mais básica de energia que nós utilizamos economicamente. A nossa força muscular e a força muscular dos animais, que nós aprendemos a utilizar a partir do processo de domesticação dos animais. Na antiguidade e na pré-história, e se prolongando em certa medida até a atualidade, existe também uma outra fonte de energia, que é a lenha. Árvores abatidas, derrubadas para serem queimadas, para gerar o calor que os nossos antepassados precisavam para se aquecer nos dias e sobretudo nas noites frias, e para preparar os seus alimentos, para cozinhar os alimentos. Se a gente olha para o mapa, o mapa das florestas no mundo, a gente vai perceber gigantescas extensões do território terrestre que um dia no passado foram cobertas por florestas, e hoje o que resta de floresta nesses continentes, nesses grandes territórios, é nada, ou então um mínimo, como por exemplo na Europa. Aquele pouquinho de floresta
que ainda existe na Europa, é tratado como um bem precioso, são áreas de preservação ambiental, parques nacionais, viraram atração turística e tudo mais. O que aconteceu com as outras florestas? Virou lenha. Né? Um desastre ecológico, mas graças a isso nós estamos aqui. Se não fosse a lenha, a humanidade não teria subsistido. Havia também, nesses tempos antigos, outras formas de energia, né, que não tinham um papel central, digamos assim, mas que eram utilizadas. O petróleo. Né? O petróleo é utilizado há milhares de anos. Né? Qual era o petróleo que era utilizado? Não era o petróleo que nós extraímos hoje nos poços, através enfim, de todo um procedimento industrial. Era o petróleo que aflorava espontaneamente à superfície, formando charcos de óleo. Esse petróleo era recolhido, né, e utilizado, entre outras coisas, para a iluminação. Era queimado dentro de palácios, sobretudo, né, para gerar luz. Né. O vento, né, ainda, né, praticamente, né, os barcos à vela, né, já existiam na antiguidade, né, eram utilizados também, embora a navegação na antiguidade ocidental, e também em todas as antiguidades, né, em toda parte do mundo, a navegação durante muito tempo era basicamente a remo, né, movida pela força muscular também. Né. A energia do sol utilizada para secar alimentos, produzir a carne seca, o peixe seco, né, primeiros usos da energia solar, além do uso básico, né, enfim, nos fornecer a luz, o calor e a energia que nós, como todos os seres vivos, precisamos, né, para existir. Na Idade Média, não chega a haver uma transformação radical, né, as formas básicas de energia continuam a ser as mesmas, mas nós vamos ter algumas inovações tecnológicas, como o moinho de vento, aquele moinho de vento que se tornou famoso, né, no livro de Cervantes, Dom Quixote, né, os moinhos de vento da Espanha, os moinhos de vento da Holanda, que até hoje são atração turística, né, e o transporte à vela. Né, ele, então, se aperfeiçoa muito, né, a colonização das Américas, ela começa dessa forma, né, as grandes viagens, né, dos navegadores europeus, né, para todos os continentes, para a África, para a Ásia, né, se deu através dos barcos à vela. Barco à vela é a energia eólica ali sendo utilizada. Né. Novas formas de iluminação, né, começam a ser utilizadas, o óleo dos animais, especialmente o óleo da baleia. Né? Já no final da Idade Média, matavam-se baleias para extrair o óleo, né, para iluminação. Né? Porém, o grande salto de qualidade vai acontecer mesmo com a Revolução Industrial que é estreitamente, intimamente associada ao carvão. Né? Não o carvão do churrasco, do nosso churrasco no fim de semana, que é o carvão vegetal, mas sim o carvão de pedra, né, extraído por métodos de mineração. As primeiras máquinas, elas foram criadas inclusive para aperfeiçoar os métodos de extração de carvão, para evitar a entrada de água nas jazidas. Né? Há uma grande coincidência histórica, que certamente não é simplesmente uma coincidência, que justamente o país que foi a vanguarda da Revolução Industrial, que é a Inglaterra, é um país extremamente bem dotado de reservas de carvão. Né? A gente pode imaginar como que poderia ter acontecido a Revolução Industrial, a transição da manufatura para a máquina, né, sem o carvão. Né? Essa é uma pergunta que a gente não pode responder, porque aquelas perguntas que se referem ao que não aconteceu, né, chamado contrafactual. Mas, então, tem essa associação estreita entre a modernidade industrial, urbana, capitalista e o carvão, um combustível fóssil, né, dotado de um imenso potencial calorífico
né, energético, um combustível que pode ser transportado, um combustível que pode ser armazenado, né, perfeito, né, para as necessidades, né, da indústria que estava se iniciando, né, e dos grandes centros urbanos que vão se formar, que vão se expandir, né, já existiu, mas que se expandem tremendamente a partir da atividade industrial. Né. Mais tarde, né, depois de mais de 100 anos do uso exclusivo do carvão, carvão usado também nos transportes, né, com a invenção da locomotiva, né, viabilizando a construção de grandes redes de estradas de ferro. Né, então há uma revolução nos transportes também por conta do carvão, né, e mais tarde, mais de um século depois, né, na segunda metade do século XIX, né, então tem o ingresso do petróleo, né, como uma outra fonte fundamental de energia que vai ser a base da motorização das nossas sociedades, né, a partir da invenção do automóvel, do avião, né, a mudança do transporte naval, do carvão para o petróleo e assim por diante. Né, e no século XX, pouco a pouco, as fontes de energia vão se diversificando, né, passa a se utilizar a hidroeletricidade nos lugares onde isso foi possível, né, a energia nuclear mais tarde, né, e na atualidade os novos renováveis que têm crescido, que têm sido muito estimulados pelas suas vantagens do ponto de vista ambiental, a energia solar, a energia eólica e os biocombustíveis. Quando se fala das fontes de energia, né, é preciso, né, então, né, estabelecer uma diferenciação. Né? Tem dois conceitos que é importante a gente dominar, que é o conceito de energia primária e o conceito de energia secundária. A energia primária é aquela encarada no seu estado natural. Então, o carvão de pedra, retirado da mina, né, e distribuído para ser consumido quase sem processamento. O petróleo, quando ele é retirado do poço, né, enquanto ele ainda não foi processado numa refinaria. O gás natural, o urânio, que é minerado, né, extraído numa mina. O vento, que sopra, né, em quase toda parte, inclusive nos parques eólicos. A radiação solar, mais intensa em algumas partes do mundo do que em outras. Né? Tudo isso são as fontes primárias da energia. São as fontes de energia tal como elas são encontradas na natureza. Nessas fontes primárias de energia, é preciso se separar um grupo muito especial, que é o grupo das fontes fósseis de energia. O petróleo, o gás natural e o carvão. Né? Então, originalmente matéria orgânica, que ao invés de se decompor, como é o destino comum de todo o material orgânico, né, os combustíveis fósseis eles se formam de reservas de material orgânico que, em lugar de se decomporem, passaram, né, por processos de transformação, se fossilizaram, preservando, né, a energia de origem solar, né, que eles retêm. Justamente essas três fontes fósseis são as principais fontes de energia utilizadas economicamente no planeta, conforme vamos ver em seguida. Uma outra diferenciação importante de ser feita é aquela entre as energias de estoque e as energias de fluxo. São os dois termos, são intuitivos, são autoexplicativos. Energia de estoque é aquela energia que pode ser armazenada, justamente estocada, sem perdas, né, sem perda de potencial energético. Os combustíveis fósseis, né, basicamente correspondem às energias de estoque. Né. Também a energia nuclear é uma energia de estoque. Né. O urânio, que é levado para os reatores nucleares, né, nos quais se gera o calor que vai produzir a eletricidade gerada pelas usinas nucleares, é um combustível de estoque. Né? Ele está lá, paradinho,
e ele é mobilizado na hora e na medida, né, que interessa, né, para as pessoas que operam a indústria da energia. Né. Em contraposição às energias de estoque, nós temos as energias de fluxo. Energias de fluxo, como o próprio nome já está dizendo, tem uma relação direta com os fluxos da natureza. Né. Então, a energia hídrica das represas, enquanto o rio está correndo, né, levando água para as turbinas, né, você tem a geração dessa energia. Né, essa energia, no momento em que ela é gerada, ela já é distribuída, né, e já chega ali aos seus locais de consumo. Da mesma forma, a energia solar, a energia eólica. Enquanto o vento está soprando, as turbinas nos parques eólicos estão girando, né, produzindo aquela eletricidade que vai imediatamente ser jogada na rede para ser consumida. É possível armazenar essa energia de fluxo? Sim, é possível em baterias. Porém, né, esse processo de armazenamento, né, pela tecnologia que nós temos até hoje, né, é um processo muito imperfeito. Há uma perda muito grande de energia nessa passagem de uma energia de fluxo para ser conservada numa bateria e depois ser retirada dessa bateria e jogada para o consumo. São duas passagens em que há uma perda significativa de energia e há todo o custo do armazenamento, custo das baterias e assim por diante. E existe um caso híbrido, né, que é justamente o da energia hidroelétrica, né, quando ela é obtida, né, através de represas, né, onde a água fica armazenada em grandes lagos, um lago gerado em geral pela própria represa, né, então ela já não é mais puramente de fluxo. Ela é de fluxo, mas é também de estoque, porque a água ali é estocada, né, e os gestores da usina vão abrir ou fechar as comportas, permitindo uma passagem maior ou menor, né, desses fluxos de água, de acordo com a demanda do mercado consumidor dessa energia. Então é claramente um caso híbrido. No limite, continua sendo uma energia de fluxo, porque ela vai depender dos ciclos naturais de chuvas. Né? Se não tem chuva, né, ou se secam as geleiras, né, que abastecem os rios, dos quais vai ser gerada a eletricidade, né, então ali você já não tem mais como, né, como produzir aquela eletricidade. Em última instância, estamos na dependência de um fluxo da natureza, né, apenas tentando administrar esse fluxo de alguma forma. As fontes secundárias de energia são a energia secundária. Né? Energia secundária é aquela que mostra a energia que está disponível depois de um processamento industrial. Quando se fala de energia secundária, está se falando basicamente de eletricidade. A eletricidade ela não é captada diretamente na natureza. A única eletricidade que a gente tem na natureza que a gente tem acesso, são os relâmpagos. Mas os relâmpagos até agora só servem para enfim, provocar a morte de algumas pessoas muito azaradas, né, que são atingidas por esses raios. Né? A utilidade econômica é zero ou negativa pelo prejuízo que causa. Né? A eletricidade que nos interessa é produzida, né, a partir de fontes primárias. Então, é produzida, conforme eu disse, a partir da energia hídrica e é produzida através da queima de materiais. Quais materiais? Variados materiais. A queima do carvão, a queima do gás natural, né? A queima do petróleo. Né? No Brasil, queima-se bagaço de cana, né, nas usinas de produção de etanol. Essas usinas se autoabastecem com a eletricidade
né, produzida a partir desse resíduo, que é o bagaço da cana, e ainda sobra eletricidade. Essa energia que sobra é vendida pelas usinas e incorporada à rede elétrica brasileira. A própria energia nuclear, né, ela é obtida da mesma forma. Há uma reação nuclear, né, no reator da usina. Essa reação aquece o vapor, e esse vapor aquecido, né, em alta intensidade, altíssima pressão, vai provocar, né, vai acionar um dínamo, né, que girando vai gerar a eletricidade. Então, temos, né, para a gente entender a composição da energia, né, num país, num estado, numa cidade ou no mundo, né, esses dois marcos referenciais. Um marco referencial é a matriz da energia primária, né, a soma das fontes primárias de energia, né, que vão abastecer aquele âmbito que a gente estiver abordando, um país, um estado, uma cidade, o mundo e assim por diante. E vamos ter a matriz elétrica, né, que vai se referir às fontes a partir das quais é gerada a eletricidade naquele espaço que nós estamos abordando. A matriz da energia primária global, né, essa é a principal tabela na economia política internacional da energia. Ela diz respeito ao conjunto das fontes primárias de energia que são utilizadas no mundo. Eu tenho aqui dados de 2015, não são muito diferentes dos dados atuais. Essa matriz ela sempre vai se modificando, existem tendências, né, nessa modificação, mas as mudanças de ano a ano elas são muito pequenas. A gente só nota uma diferença maior na matriz primária quando a gente compara a matriz primária em longos intervalos de tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Né? Aquelas tabelas que eu mandei para vocês da Agência Internacional de Energia, aí é possível ver claramente algumas tendências, né, com comparações que são feitas no marco de 50 anos, no início da década de 70 e na atualidade. A matriz da energia primária global em 2015, né, ela tinha, como tem até hoje, o petróleo como a principal fonte de energia no mundo, né, que tem um pouco mais de 31% do total da energia no mundo, oriunda do petróleo, 28% oriunda do carvão e um pouco mais de 21% oriunda do gás natural. Né? Essa matriz ela se completa com a biomassa tradicional. Vocês vão encontrar em muitas tabelas essa referência, né? Com vários nomes, mas sempre esse significado. O que é biomassa tradicional? É a mesma lenha que os nossos antepassados remotos queimavam e que muita gente continua a queimar no mundo por falta de acesso, né, a fontes modernas de energia. Então, muita energia hoje é produzida ainda da queima da lenha, queima de resíduos da agricultura e queima de resíduos, né, como o estrume, os excrementos dos animais, que depois de secos são queimados ali para vários usos. A energia nuclear responde por quase 5% da energia no mundo, da matriz primária. A energia hidrelétrica apenas 2,5%, o que é meio surpreendente para nós brasileiros, né, que utilizamos com tanta intensidade a energia hidrelétrica, mas nesse ponto realmente nós somos privilegiados no Brasil. Nós somos um dos poucos países do mundo, né, que abrigam em seu território rios caudalosos e com a inclinação necessária para a instalação de usinas hidrelétricas, né? Mas na maioria dos países do mundo isso acontece, ou não acontece, ou acontece numa escala muito pequena. E essas energias mais modernas, digamos assim, que têm sido estimuladas de alguns anos para cá, como a energia solar, a energia eólica e os biocombustíveis,
em 2015 respondiam apenas por 1,5%, né, da matriz primária global. A tendência é que vá crescendo cada vez mais, né, o uso desses combustíveis, dessas fontes de energia, melhor dizendo, mas né, é um processo lento. É lento porque nós estamos lidando com unidades gigantescas. 1,5% da energia produzida no mundo é muita coisa. A matriz elétrica global, ou seja, o conjunto das fontes que são utilizadas para a geração de eletricidade, vai ter uma composição diferente. Nós já não temos mais o petróleo no topo da matriz elétrica. O petróleo vai aparecer lá embaixo, com 4% apenas da matriz elétrica. Por quê? Porque o uso do petróleo, cada vez mais, ele tem se concentrado no setor dos transportes. É bastante tranquilo substituir o petróleo para vários usos na geração de energia. Cada vez se queima menos petróleo para gerar eletricidade, que é o uso mais tosco, né, o uso mais reprovável do petróleo é esse. Né, um bem tão precioso, tão flexível, que serve para tanta coisa, ser simplesmente queimado, né, para aquecer água, gerar vapor, né, numa usina térmica. Então, a principal fonte de energia elétrica no mundo, líder da matriz da eletricidade global, é o carvão, com cerca de 40%. Toda a eletricidade produzida no mundo ela é gerada pela queima do carvão, o que é um dado muito preocupante, porque o carvão, juntamente com o petróleo, constitui a dupla terrível dos vilões ambientais. A maior parte, né, do CO2, né, que vai ser o fator de aquecimento global, né, responsável pelas mudanças climáticas que tanto nos preocupam, né, a principal fonte desse CO2 é o carvão, juntamente com o petróleo. A segunda, o número 2, entre os principais componentes da matriz elétrica global, é o carvão, com cerca de 23%. A energia hídrica, aí ela já aparece com um lugar de destaque na geração global de eletricidade, são 16%. A energia nuclear, né, vai duplicar o seu papel em relação à matriz primária, com 10%. Outras fontes renováveis, como lenha, biocombustíveis, energia eólica e solar, 7%, e o petróleo, já mencionei, 4%. Né? E por fim, né, vamos falar da matriz primária brasileira. Né? O petróleo no Brasil, como em todos os países do mundo, ou quase todos os países do mundo, não sei, preciso olhar, mais adiante a gente vai ver. Agora me deu uma dúvida se na China é o petróleo também ou se é o carvão o principal elemento da matriz primária. Mas o petróleo ele lidera com 36,5%, mais de 1/3 de toda a energia que é consumida economicamente do Brasil vem do petróleo. Né? Esse consumo, né, tão forte de petróleo tem a ver com o modelo de transportes brasileiro, transporte rodoviário. A maior parte desse petróleo que é queimado no Brasil, né, é combustível para caminhões, na forma de óleo diesel. Né. Também a gasolina dos automóveis tem um peso grande, né, o Brasil tem um parque automotivo gigantesco. Né. Em segundo lugar, na matriz primária, vem a cana-de-açúcar, né, aquele consumo enfim, aquela geração de eletricidade a partir da queima do bagaço da cana. A energia hídrica na matriz primária brasileira é de 12,6%, ou seja, 5 vezes mais do que na matriz primária global. O gás natural, 12,3% da matriz primária brasileira. Né? Depois vem a biomassa tradicional, ou seja, a lenha, 8%, carvão 5,5%, muito pouco carvão é utilizado no Brasil, né? E as energias solar e eólica, né, se expandindo muito no Brasil, 5,4% da matriz primária brasileira.
em comparação com 1,5% da matriz global, ou seja, não estamos tão mal assim, né, na geração de energia solar e eólica, e 1,5% da nuclear, né, que corresponde às usinas de Angra 1 e Angra 2, né, no estado do Rio de Janeiro, né, uma energia nuclear cuja eletricidade abastece, sobretudo, municípios do próprio estado do Rio de Janeiro, né. E, por fim, a matriz elétrica brasileira, né, aí sim, um amplo predomínio da energia hídrica dos rios, né, são centenas e centenas de represas gerando eletricidade no Brasil, né, numa escala que se aproxima dos 70% da eletricidade brasileira, né, gerada dessa forma. O gás natural ele é responsável por 9,1% da energia produzida no Brasil, a biomassa da cana por 8,2%, e aí vem os demais, solar, eólica, né, carvão e nuclear. Vocês têm no PowerPoint, né, a composição da matriz elétrica brasileira, segundo os dados da Empresa de Pesquisa Energética, que é um órgão do Ministério das Minas e Energia, que é a principal referência brasileira para todo tipo de dados, né, voltados para energia. Né. Aqui já completando essa parte, né, é importante ressaltar que a energia, assim como a riqueza, assim como o poder, assim como o conhecimento e tantas outras coisas boas, é distribuído de uma forma muito desigual no mundo. Os países chamados de ricos, né, ou seja, Estados Unidos, Canadá, Japão, Europa Ocidental e mais alguns, esses países eles consomem 70% da energia que é produzida economicamente no planeta, né, embora a sua população corresponda apenas a 21% da população global. Nos Estados Unidos, né, um país que tem apenas 5% da população mundial, né, lá consome-se 21% de toda a energia gerada no planeta, ou seja, 4 vezes mais. Para cada unidade para cada 5 unidades de energia consumidas no mundo, uma é consumida apenas nos Estados Unidos. No outro lado, né, temos uma situação em que 1 bilhão de pessoas, aproximadamente uma pessoa em cada 7 no mundo, não tem acesso às modalidades modernas de energia, né? Portanto, para se abastecer de energia, vai ter que derrubar árvores, né, e usar outras formas, né, primitivas e não sustentáveis de geração de energia. Então, eu paro por aqui, né, e a gente vai continuar falando desse assunto na segunda parte. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário para fazer, use o espaço no Moodle e a gente vai trocando ideias. Então, até mais, né? Segue-se então a segunda parte dessa apresentação. Até mais.